Para falar de matérias-primas, é meu convidado, como sempre, Rui Correia, analista do Barclays. Rui, muito boa tarde. Hoje falamos das licenças de CO2. O que é que vai mudar daqui para a frente neste mercado? É preciso mesmo, boa tarde, Hugo. É preciso mesmo que alguma coisa mude, porque o panorama do mercado de CO2 está, e passando o termo, um bocadinho cinzento. Tivemos agora, no final na semana passada, ou no fim de semana passada, acabou a Conferência Anual das Alterações Climáticas, que foi realizada no Catar, curiosamente o país com maior índice de poluição per capita. E a conferência acabou com algumas conclusões que podem não ser tão relevantes no curto prazo, mas serão com certeza relevantes no longo prazo, mas que não ajudam o mercado a desenvolver-se. Este mercado, e recordando, este mercado é um mercado que tem muito poucos investidores. Para qualquer tipo de mercado financeiro desenvolvido é preciso haver investidores. Este mercado é um mercado que ainda só tem 2 ou 3 zonas do mundo com mercado desenvolvido, mas com uma característica regional muito forte. Há algumas semanas aqui falamos na ligação entre o mercado europeu e o mercado australiano, que se prevê para 2015. O mercado americano continua muito isolado, sem qualquer perspectiva de integração nos critérios do protocolo de Kyoto. Na prática, é aquilo que se está aqui a falar, é o protocolo de Kyoto para implementar critérios de redução de emissões de dióxido de carbono. E neste caso temos os Estados Unidos que, mais uma vez, entrando agora, estamos a acabar a fase 1 do protocolo de Kyoto, 2008-2012, entra agora a fase 2, 2013-2020, mais uma vez os Estados Unidos não entram no cumprimento das medidas necessárias para reduzirmos o aquecimento global e para reduzirmos, na prática, que é causado pelos gases Pela emissão, pela pelas emissão emissões exatamente, que são feitas para a exatamente. atmosfera. Faltava-me o termo aqui, os gases de estufa. Na prática, os Estados Unidos, sendo um dos grandes poluidores, acabam por não entrar nesta segunda fase, mas além dos Estados Unidos também há mais 4 países que estavam na fase 1, que não entram na fase 2. Canadá, Rússia, Nova Zelândia, enfim. O mercado não está muito saudável para a Europa, principalmente, também por causa da produção industrial que tem vindo a descer. Todos nós sabemos o panorama macroeconómico para a Europa para os próximos anos. Não é um panorama exclusivo para os países que neste momento estão em dificuldades, mas, por exemplo, no último mês, a grande redução da produção industrial foi na Holanda, a Alemanha caiu outra vez, a França caiu outra vez. Portanto, nós temos aqui um panorama que não prevê grandes novidades, pelo menos boas, para o mercado de CO2 para os próximos tempos. Que principais fatores é que podem influenciar estas licenças, pelo menos para os países que estarão ou que estiverem interessados? Exatamente. Portanto, neste caso, a produção industrial é uma, no lado da procura. Temos aqui outro efeito, que é um efeito que falamos aqui na semana passada, que é, neste momento, a troca do combustível habitual, por exemplo, carvão, para as empresas poderem começar a consumir outro tipo de combustíveis mais eficientes em termos energéticos e, por isso, com menores emissões de dióxido de carbono, se calhar não é assim tão eficaz, porque neste momento, com as licenças ao preço que estão a preços muito baixos, até compensa, perdoa-me o termo, até pode compensar poluir. O investimento em energias renováveis ou o investimento em outro tipo de alternativas ao carvão, estamos aqui a falar da indústria pesada, neste momento até não compensa, porque é mais barato comprar licenças por estar a poluir. Estamos a falar de licenças neste momento que têm um preço de, as EUAs, 6 euros, as SERs têm um preço de 1 euro. Quando há alguns meses atrás, ou alguns anos atrás, estávamos a 20 euros. Portanto, o preço das licenças caiu a pique. Portanto, neste momento, muitas empresas, ainda por cima com as dificuldades de investimento que têm, porque todas elas andam a lutar com este panorama económico para a Europa, muitas dessas empresas estão a preferir, vamos apostar naquilo que é certo e vamos poluir mais, porque as licenças estão baratas, e não se prevê que as licenças possam voltar a subir rapidamente, até porque a União Europeia atrasou alguma libertação de licenças, o período agora para a próxima fase do protocolo de Kyoto, a alocação de licenças será feita através de leilão. A própria União Europeia está muito preocupada com o preço e está até a pensar não libertar. Está aqui um sistema de leilão que eles prevêem lançar entre 15 a 18 milhões de toneladas de licenças em leilão todas as semanas para quem quiser adquiri-las. A União Europeia está a prever que não vai lançar essas toneladas nos primeiros 2, 3 anos. Tentar fazer subir os preços. Exatamente, e vai tentar lançá-las só no final.
isto tem um efeito muito grande no preço. Nós acreditamos, por exemplo, que se esta proposta da União Europeia, que em princípio ficará decidida no primeiro trimestre, se esta proposta de bloqueio de licenças que supostamente seriam lançadas nos primeiros anos, 2013, 2015, só para serem lançadas em 2020. Se esta proposta for avante, nós acreditamos que o preço das licenças vai outra vez para os 2 dígitos, se calhar até para 15 euros. Se esta proposta não for aceita pelos membros da Comissão Europeia, nós acreditamos que o preço das licenças pode baixar ainda mais. Aqui estamos a falar essencialmente das EUAs. Portanto, há aqui um panorama que o preço tem estado muito volátil, é verdade, o preço tem estado muito volátil. Nem por isso cria algum tipo de apetite para investidores, que são sempre necessários para que o mercado possa criar alguma robustez. Não me parece neste momento que isto vá alterar assim muito, porque lá está, temos o efeito da produção industrial, do lado da procura, temos o efeito desta parte económica da macroeconomia e também o próprio efeito de ser mais caro neste momento apostar em energias renováveis ou energias mais eficientes do que ser mais caro apostar em carvão. No lado da oferta temos orçamento de emissões por parte da União Europeia através dos leilões. Portanto, estes são, neste momento, os 3 principais drivers do preço. Todos eles apontam para que o preço ou continua assim bastante baixo ou então baixa um pouco mais. Já aqui disseste, e é a questão final que te coloco, esta segunda fase vai ter menos 4 países. A tendência será esta, ou seja, os países acabam por ignorar este protocolo de Kyoto. Hugo, eu gostaria, para bem deste mercado, que assim não fosse, mas a ideia aqui é que pode ser esta. Na prática estão-se a criar novos mecanismos de mercado, porque este mecanismo claramente não está a funcionar. Uma das conclusões da Conferência da OE é precisamente que a União Europeia está a planear ou está a tentar implementar novos mecanismos de mercado que, em princípio, só serão assinados para 2015 para entrar em vigor em 2018. Até lá, muito pode acontecer. Até o próprio relatório da Agência Internacional de Energia, na semana passada, disse que se nós não reduzirmos o número de emissões para os próximos 5, 6 anos, em 2018, o número de emissões vai ser utilizado pela capacidade industrial nessa altura. É preciso reduzir, mas é preciso um compromisso muito mais forte por parte dos países. Não é sem os Estados Unidos. Não é com 4 países muito importantes a saírem que nós vamos conseguir esse compromisso. Rui, muito obrigado pela tua análise. Foi a análise de Rui Correia a esta negociação de matérias-primas. Já a seguir, olhamos para o fecho dos mercados nesta penúltima sessão da semana.